Primeira coisa que a gente vê, Patrícia, é muito comum em consultório, muitas vezes chega lá o paciente, que não foi nem você que pediu o exame, às vezes foi o gineco, foi algum outro médico que pediu um ultrassom de tireoide e vem o danado do nódulo tireoidiano. E aí fica sempre aquela pergunta, tenho que caminhar para o endócrino? Não tenho? Qual é aquele nódulo que eu tenho que me preocupar? Se vai ter que funcionar? Ah, não, é só um ciscolóide, não tem que fazer nada. Resumindo, o que é que eu faço com o nódulo tireoidiano no consultório? Veja, quando ele não vem funcionado, né? Certo, Então, isso. muitas vezes ele já vem puncionado, um nódulo que nem tinha indicação de ser puncionado antes. E aí, isso leva àquele problema especificamente dos nódulos de tireoide, que é aquele overdiagnose. É você diagnosticar muito nódulo de tireoide, se você fizer ultrassom em todo mundo. E aí, se você mal indicar a punção, você vai acabar gerando um bocado de outros procedimentos aí, e às vezes até cirurgia, tudo levando ao overdiagnose de câncer de tireoide. E a gente sabe que é overdiagnose porque ao longo dos anos tem sido aumentado muito o diagnóstico e a mortalidade continua a mesma. Certo. Então, assim, na realidade, não tem mudado muito o prognóstico final dos pacientes, e aí cada vez o pessoal mais operando, e às vezes com as complicações da cirurgia, que também não dá para esquecer, né? Então, veja, nódulo de tireoide é super comum, tem casuística que fala que se você fizer ultrassom, assim, de todo mundo, mais de 50% das pessoas vão ter nódulo. Então, não é para fazer. Primeiro ponto ultrassom de tireoide, não é exame de rotina. Certo. Então, para ninguém. A não ser que o paciente tenha um nódulo palpado no exame físico, ou então ele tem uma história familiar muito forte para câncer de tireoide. Enfim, depois de uma avaliação médica, você pede um ultrassom como exame complementar. Mas ele não deveria ser solicitado, como em algumas especialidades aí se pede, como se fosse exame de rotina. Então, primeiro ponto, ultrassom de tireoide não é exame de rotina. Beleza, mas chegou para você. Você chega. que pediu e chegou. E aí? Aí, veja, os nódulos tireoidianos, classicamente a gente sempre se guiava pela classificação da ATA, que é a Associação Americana de Estudos de Tireoide, né? E aí é uma classificação que leva em consideração o tamanho do nódulo, mas principalmente as características do nódulo. Então, por exemplo, um nódulo puramente cístico, que é muito comum também a gente ver em atenção primária, puramente cístico, só tem água lá dentro. Ele não é aquele que aparece todo pretinho. Todo preto, tal. assim, anecoico, né? Então ele não deve nem ser puncionado, independente do tamanho. Acabou-se, e assim, a gente recebe isso, um bocado de paciente que chega, às vezes, em triagem. Então, bateu, voltou, não deveria nem ter sido encaminhado. Às vezes chorando por causa aquela triagem de 30 segundos, né? Ô, meu filho, é só isso aqui. Então só um cisto de tireoide. Certo. Então, tem exceção? Tem, porque tudo em medicina tem exceção. Então, a pessoa, às vezes, tem um cisto enorme, que esteticamente fica feia. Sim. Mas a maioria não é nada disso. Então, o cisto de tireoide não deveria nem ser puncionado. Aí, falando mesmo de nódulo, né? Aí você vai ter aqueles nódulos que são mistos, que tem um componente cístico e sólido. Esses também, a maioria das vezes, são benignos. Então, esses, de acordo com a categoria da ATA, espongiforme, que é uma coisa assim, bem mista, ele só deveria ser puncionado se fosse tamanhos assim, acima de 2 centímetros, 3 centímetros. Que aí, obviamente, já seria palpado tranquilamente. Deveria ser, né? Nem sempre, mas assim, deveria ser. Certo. Mas assim, na ATA, que é o que a maioria das pessoas ainda segue, de grosso modo, ele acaba pedindo para você puncionar nódulos sólidos acima de 1 centímetro. Certo. Grosso modo, é isso. Tem que decorar 1 centímetro. Pronto. E sólido. Beleza. Certo? Porque se for misto, se for Sim, espongiforme, que são muitos, isso aí a gente vê muito, nódulo misto, aí você iria para ter um outro ponto de corte. Certo. De 1,5, 2, enfim. E de acordo com a ecogenicidade também, né, Patrícia? Eles dividem. Quando é isoecóico ou hiperecóico, eles já aumentam isso para 1,5. Quando é hipoecóico, que é 1 centímetro. Que é o mais comum. Aí, assim, para subdividir ainda mais, aí tem uma classificação que a gente acaba usando mais, que é uma classificação que se chama de TIRADS. Certo. Que foi feito baseado lá no BIRADS, assim, Da mama, para poder uniformizar os achados do ultrassom de tireoide. E hoje a gente recebe, de fato, a maioria das pessoas que faz ultrassom de tireoide bem já coloca lá como é que foi a categoria a classificação de TIRADS. E aí leva em consideração se ele é sólido, se ele é hiperecóico ou hipoecóico, porque isso faz diferença. Se ele tem calcificação pontiforme, se ele é irregular, se ele é mais alto do que largo. Então, aí você junta tudo isso. Obviamente que a pessoa não é especialista não vai precisar decorar tudo isso. A gente, que é endocrinologista, acaba decorando, isso às vezes até cai em prova. Obviamente que o ultrassonografista que faz tireoide, aí que ele tem que saber mesmo. E aí você junta lá os pontos, e aí você vai ter categorias de TIRAD diferentes. TIRADS 1, 2, 3, 4 e 5. TIRADS 1 é aquele cisto, é aquele que não ganha ponto nenhum. Certo. Ele nunca vai ser funcionado.
Tirades 2, ele tem 2 pontos. Então, às vezes, é aquele nódulo que ele é completamente hiperecóico, porque hiperecóico é bom. E tem um componente misto. Certo. Aí ele também dificilmente vai ser funcionado. E aí, de acordo com o Tirades 3, 4 ou 5, ele vai aumentando a suspeita e você vai diminuindo os pontos de corte para fazer a punção. Então, assim, para ficar assim, grosso modo também, Sim. a maioria dos nódulos são sólidos e hipoecóicos. Maioria. Então, ele ganharia 2 pontos por ser sólido, 2 pontos por ser hipoecóico. Aí ele seria Tirades 4. E o Tirades 4 deveria ser funcionado acima de 1,5 centímetro, de acordo com a classificação do Tirades. Certo. Então, assim, fica nessa categoria assim, mais geral, que nódulos sólidos e hipoecóicos devem ser funcionados se acima de 1 ou 1,5 centímetro, se for pela ata ou se for pelo Tirades. De onde se conclui que a maioria dos nódulos que as pessoas têm são menores do que 1 centímetro e, com raras exceções, não deveriam ser puncionados, certo? Os menores de 1 centímetro. Não deveriam. Não deveriam. Certo, perfeito. Não deveriam ser puncionados. Tem exceção? Tem. Tem exceção. Aquele paciente que tem um nódulo menor do que 1 centímetro, mas tem um linfonodo associado. Tem um nódulo menor do que 1 centímetro, mas cheio de coisa ruim lá. Aquela história da vascularização, o pessoal não vê mais não? Se é vascularização não central, muito, periférica. morreu. Vixe, tô ficando velho, porque na época da faculdade o pessoal falava direto de isso. Chamas, que é uma radiologista até lá de São Paulo, da USP, ela fez essa classificação e que mostrava que uma classificação, um nódulo que era muito vascularizado central, era pior do que esse periférico. Enfim, e aí, ao longo do acurácia tempo, não é tão boa. Tá. A correlação não é tão boa, então o Tirades é melhor e é o que a gente usa hoje em dia. E o Tirades não considera vascularização Nem no seu. Pois é. Nenhum dos Não coisas. Não olha. Tem até gente que ainda coloca hoje em dia, sabe? Coloca o Tirades e coloca a vascularização. Enfim, é um dado a mais. Perfeito. Mas ele sozinho não vai indicar nem excluir a possibilidade de biópsia. Então, assim, para finalizar esse tópico, regra geral, nódulos sólidos e hipoecóicos acabam sendo puncionados se maiores do que 1 centímetro e nódulos menores do que 1 centímetro, via de regra, não devem ser puncionados com raras exceções. Beleza.